Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e hoje nós vamos iniciar o terceiro capítulo da matéria de regulamentos de tráfego aéreo. O assunto que a gente vai iniciar hoje é a estrutura do espaço aéreo. Vamos à aula? Durante a primeira Conferência Regional de Navegação Aérea do Caribe e América do Sul, CARSAM, foi delegada ao Brasil a responsabilidade pela prestação dos serviços de tráfego aéreo sobre águas internacionais, numa área que se estende desde o limite do mar territorial brasileiro até o meridiano 10 graus Whisky, com o objetivo de melhorar a navegação aérea internacional. Então olha que interessante, nessa figura a gente pode visualizar aqui a área sobre o Oceano Atlântico. Então grande parte dessa área sobre o oceano, até essa linha que representa o meridiano de 10 graus a oeste, toda essa zona aqui sobre o Oceano Atlântico está sob responsabilidade do Brasil. Para isso, foi criado um ACC, um Centro de Controle de Área, junto ao Sindacta 3 em Recife, e esse Centro de Controle de Área, então, é responsável pela prestação dos serviços ATS a todas as aeronaves que trafegam sobre essa zona aí, sobre o Oceano Atlântico, tá? Então, cabe ao Brasil prestar os serviços ATS às aeronaves que voam no Oceano Atlântico, no ponto que vai desde a costa do país até o meridiano de 10 graus Whisky. Então, nós ficamos aqui com uma estrutura responsável do Brasil de controle de tráfego aéreo de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. É uma extensão bastante considerável. Vamos entender então a divisão do espaço aéreo brasileiro. O espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, ele é dividido em espaço aéreo inferior. A gente pode observar nessa figura, então, nós vamos pegar e traçar uma linha dividindo o espaço aéreo em dois. E a parte inferior, nós vamos chamar então de espaço aéreo inferior. E aí cujos limites são: limite vertical superior é o FL 245 inclusive. O limite vertical inferior é o solo ou a água. E os limites laterais são indicados nas cartas de rota. Então, pessoal, o espaço aéreo brasileiro é dividido em espaço aéreo inferior e espaço aéreo superior. O espaço aéreo inferior, então, ele vai do solo, ou água, até o FL 245, até 24.500 pés, tá? Então, inclusive. Então, sempre que a gente fala de limite superior da parte inferior, a gente vai colocar, então, como inclusive, tá? Depois nós temos os limites laterais, e os limites laterais sempre serão consultados nas cartas, tá? Então, normalmente nas cartas de rota é que a gente encontra os limites laterais do espaço aéreo brasileiro. Depois, nós temos a área do espaço aéreo superior. Você se lembra que o espaço aéreo inferior vai até o nível 245, inclusive. Portanto, o espaço aéreo superior ele começa no nível 245, porém aqui ele é tratado como exclusivo, ou seja, a gente não considera ele como sendo da parte superior, e sim da parte inferior. Então ele vai do FL 245 até o ilimitado. Então o limite vertical superior do espaço aéreo superior é ilimitado. Da mesma maneira que ocorre com o espaço aéreo inferior, o limite lateral ele será então indicado nas cartas de rota, tá? Então vamos lá, estabelecer aqui como um critério geral. O espaço aéreo brasileiro é dividido em dois, espaço inferior e superior. O espaço inferior começa no solo na água, vai até o FL 245 inclusive. O espaço aéreo superior começa no nível 245 exclusive e vai até o ilimitado. Os limites laterais estão sempre descritos nas cartas, tá? Lembrem-se disso. Designação e classificação dos espaços aéreos ATS. Então, na prática, a gente pode dizer o seguinte: os espaços aéreos brasileiros são divididos, são designados, ou seja, recebem uma denominação, e são também classificados, tá? Então, todo espaço aéreo, toda porção do espaço aéreo que vocês forem voar, vai existir uma letra que o classifica, tá? Essas letras vão de alfa até Golf. Então, você vai ter espaço classe A, B, C, D, E, F e espaço classe G, tá? Então, vamos começar a estudar isso aí.